Então, pessoal, vamos fazer um compilado de informações, né, do continente africano, um pequeno resumo, né, um apanhado do que a gente já estudou. Então, vamos lá. Então, o continente africano ele pode ser dividido por algumas diferenças, né? Eu coloquei nesse primeiro slide a diferença entre a África do Norte e a África subsaariana. A África subsaariana é aquela que está abaixo do deserto do Saara, né? Então, a África do Norte e o Oriente Médio eles têm meio que uma que seria o Maghreb, né? Eles têm meio que uma cultura, como se fosse uma coisa conjunta. Tanto é que tem autores que colocam essas duas áreas conjuntas, né? O Oriente Médio da Ásia junto com a África do Norte. Tanto é que eles têm, né, a mesma religião, né, que seria o islamismo, né? Então a influência do Islã na África do Norte é muito grande. Já a África subsaariana, né, a África abaixo do deserto do Saara, já é uma África composta de influência já cristã, né, principalmente católica. E então apresenta, né, características diferentes, né, de uma estrutura de uma para outra. Uma outra divisão que a gente pode ter é por regiões, né, pegando ali o limite, né, de cada país, né. Então você tem, né, deixa eu pegar uma canetinha aqui para facilitar. Então você tem aqui nesse mapa de cá, ó, países como Marrocos, Argélia, Líbia, Egito, Sudão. Então, isso daqui, Tunísia. Então, essa parte de cima aqui é o que a gente coloca como África Setentrional, que é aquela parte ali, né, a África do Norte, a África Setentrional, que está mais, né, próxima à Europa, que está mais no topo ali do continente. Já essa ponta aqui, né, que pega aqui o Níger, Nigéria, Mali, Togo, então essa parte de cá é o que seria a África Ocidental. Então, a África Setentrional, né, inclui países do norte da África, como Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos. Então, é caracterizado, né, essa característica da África Setentrional é o deserto do Saara. Já, né, essa África, a segunda aí, né, que eu marquei, né, de verdinho, a África Ocidental, né, você já vai ter países como a Nigéria, Gana, Senegal, Costa do Marfim, Mali, e é conhecida pela diversidade cultural e histórica. E seguindo aqui, né, essa parte central aqui de rosa que está aqui no mapa aqui, você teria aqui a África Central. Na África Central você vai ter, por exemplo, a República Democrática do Congo, a República do Congo, Gabão, Chad, né, como exemplo de alguns países, né, possui vastas florestas tropicais no mesmo padrão da nossa floresta amazônica, né? Então tá quase no mesmo nível de nos meridianos, então, né, nos paralelos. Então, tá numa faixa, né, de clima, de vegetação muito parecida. É porque a gente acaba entrando naquele, vamos dizer assim, achar que a África é só deserto, que a África é só seca, mas não é. A África é composta de múltiplas paisagens, né? Então, a gente, como é muito grande, tem um conjunto de paisagens diferentes. Sigamos. Então, esse outro pedaço aqui, ó, a África Meridional, pega aqui o chifre da África, esse pedacinho aqui, ó, pega aqui a Somália aqui, ó, é chamado de chifre da África. Então pega essa parte, a ilha de Madagascar até aqui embaixo. Então a África oriental vai incluir países como Quênia, Tanzânia, Etiópia, Somália, Uganda, né? Então eles são famosos pelas savanas. É ali onde é que você vai encontrar aqueles, né, rinocerontes, os leões, né? As grandes savanas estão concentradas ali. É uma área instável, né? Que ali tem o Rift, onde aquela parte ali do Chifre da África, né, daqui a milhares de anos, né, aquilo ali vai se, como são duas placas tectônicas, uma movimentando cada uma para um lado, aquilo vai abrir e vai virar um oceano ali até aquele pedaço de terra, né, se separar, né, totalmente do continente. Mas isso aí são milhares de anos para isso acontecer. E por fim, pegando aqui embaixo aqui,
a pontinha aqui ao sul, você vai ter a África meridional, né? Então, na África meridional vai abranger países como África do Sul, Namíbia, Botsuana, Zimbábue, Moçambique. É conhecida pela variedade de ecossistemas e recursos minerais, né? Então, essas são as 5 divisões, né? A divisão regional, né, em 5. Então, a África Setentrional, lá em cima, o norte. A África Ocidental, que está mais próxima aqui das Américas. A África Central, né, que pega o centro do continente. A África Oriental, que está ali mais para o lado da Ásia, né? E lá embaixo, a África meridional. Então, essas são as 5 subdivisões da África. Sem esquecer que nós temos também essas duas divisões, né, onde divide o que está acima do deserto do Saara e o que está abaixo do deserto do Saara. A África do Norte, com características muito parecidas com o Oriente Médio, né, até a religião é parecida, e abaixo do deserto com características mais ligadas ao colonizador europeu. Beleza? Então vamos para a próxima. Então aqui a gente tem a questão aqui do relevo e da hidrografia. Então com relação ao relevo africano, então ele tem a presença majoritária de planaltos em escudos antigos. Então é um relevo antigo, desgastado, né? Você não vai ter grandes cadeias montanhosas, mesmo porque você não tem choque de placas, né, no continente. Você tem o afastamento das placas. Tanto é que tem aqui, a área aqui, essa parte aqui, né, que é a área do rift, né, que está separando, é, é, que favorece a presença de recursos minerais. Então, o relevo africano é diversificado, com características que variam ao norte, né, então a parte do norte aqui você tem aqui uma cadeia do Atlas, então aqui uma área montanhosa mais elevada, que variam do norte para o sul. O continente possui vastas planícies e extensos planaltos com cadeias montanhosas significativas, como eu marquei para vocês, né, o do Atlas, no noroeste, os montes Draxten, ao sul, e há também áreas elevadas com Planalto Etíope, as montanhas Ruwenzori, depressões importantes incluem, né, o Vale do Rift, que atravessa o leste da África e os desertos. Então você tem aqui a planície do Congo aqui no centro, você vai ter aqui o próprio deserto do Saara, o Planalto de Bié, aqui o Drakensberg está aqui ao sul, na África do Sul, o Planalto aqui dos Grandes Lagos, é onde aqui que nasce o rio Nilo, né, que vai desaguar ali em cima, no mar Mediterrâneo. Então, ele é composto basicamente de grandes planaltos e algumas planícies, ok? Do lado de cá, a gente consegue ver a hidrografia, então a parte ali onde você tem a parte árida, né, do deserto, você não tem rios, você não tem a parte úmida, aí vai ter a única exceção é o rio Nilo, né, como os gregos falavam que o Egito, né, é a dádiva do Nilo, porque se você tirar essa umidade que o Nilo traz, né, para essa área árida, essa região fica inabitável, porque não dá, né, para viver. Já na parte que vai descendo mais a parte ocidental aqui, a parte central, né, a parte aqui embaixo meridional, você já está vendo mais, né, mais confluências de rios, né, lagos, rios. Então é uma área onde você vai ter aquela área de florestas, né, então é uma área onde você tem maior quantidade de água. Então, contra a vegetação. Então, o continente ele é muito rico em vegetações. Então, você vai ter, como por exemplo, uma parte de savanas, uma parte mais seca. Você vai ter uma questão uma paisagem desértica. Você vai ter áreas de savana, você vai ter áreas com pouca floresta, você vai ter grandes florestas. Então, a vegetação do continente é muito diversa e muito rica. Então a gente tem uma diversidade de paisagens naturais, a vegetação na África é extremamente diversa e varia conforme a região e o clima. Então, tanto a região e o clima vai interferir na cobertura vegetal.
No norte predominam os desertos, como o Saara, com vegetação escassa e adaptada à aridez. Na África Central, há densas florestas tropicais ricas em biodiversidade, enquanto a África Oriental e Austral, as savanas e pradarias são comuns, com gramíneas e árvores diversas, como as alcáceas. Ao longo das áreas costeiras, em regiões com clima mediterrâneo, encontram-se florestas e matagais, que essa variedade reflete os diferentes ecossistemas e condições climáticas do continente. Então, como é um continente gigantesco, você vai ter paisagens muito diversas e isso causa uma rica biodiversidade, tanto de animais quanto de plantas. Continuando, a gente tem, né, logo depois ali das grandes nações se tornando potências e querendo fatiar o continente africano de forma que cada um pegasse uma parte naquele bolo, né? Então, aleatoriamente, né, isso foi feito à revelia. Então, a partilha do continente africano pelas nações europeias ocorreu principalmente durante a Conferência de Berlim, que ocorreu em 1884 e 1885, onde as potências europeias como Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Itália, Portugal e Espanha negociaram e estabeleceram suas esferas de influência sem considerar as fronteiras étnicas. Então, não importava, né? Você deixaram no território povos que eram inimigos e separaram povos amigos. Este processo foi impulsionado por interesses econômicos, políticos e estratégicos. Né? Você tem uma mente pensante nisso, resultando na exploração dos recursos naturais e na imposição de fronteiras artificiais que geraram conflitos e desafios que persistem até hoje e trouxe ao continente uma convivência forçada de grupos rivais e étnicos. E quando as nações se tornaram independentes, eles acabaram mantendo, né, esse limite, né, que foi imposto pelo colonizador europeu, praticamente. Então, vários países mantiveram, né, o seu território e isso vai gerar muitos conflitos depois. Um outro embate que ocorreu no continente africano foi o apartheid, né, que ocorreu principalmente na África do Sul. Que o apartheid ele vai ser uma segregação institucionalizada, né? O próprio país vai criar leis onde ele separa, né, brancos e negros. Então aqui você tem uma entrada para brancos e uma entrada para não brancos. Então, né, áreas de banho, né, para pessoas brancas e não brancos. Então, o apartheid foi um sistema de segregação, ou seja, separação, né, racial pela cor da pele, né, instituído na África do Sul em 1948, então logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, que privilegiava a minoria branca e discriminava a maioria não branca. Sobre o apartheid, os não brancos eram forçados a viver em áreas separadas, usavam instalações públicas distintas, tinham acesso limitado à educação e emprego. Esse regime segregacionista permaneceu até 1994, quando foi finalmente abolido graças à pressão internacional e aos esforços de líderes como o Nelson Mandela, que eu coloquei aqui a fotinha dele. Tem um filme bem interessante que é Um Grito de Liberdade, que conta um pouco, né, essa história, né, de como que o povo, né, sul-africano vivia, né, de uma forma bem impactante, né, com essa segregação racial. Então esses países recém-independentes, né, eles vão se tornar independentes, mas com muitos conflitos. Então, os países recém-independentes na África enfrentaram diversas dificuldades, incluindo falta de infraestrutura, então, porque a infraestrutura que tinha era trem, que era usada para levar as commodities, né, do europeu. Então você não tinha infraestrutura, você não tinha estrada, a economia, né, era dependente das exportações de matérias-primas com pouco valor agregado, o sistema político era instável, né? As fronteiras arbitrárias traçadas pelas potências coloniais frequentemente ignoravam as divisões étnicas, ou seja, né, tinham povos, né, de culturas diferentes juntos.
resultando em conflitos internos, como guerra civil. Além disso, a escassez de mão de obra qualificada e de investimentos externos dificultou, né, o desenvolvimento econômico e a melhoria das condições de vida, perpetuando a pobreza e a desigualdade. Aqui tem várias cenas, né, de guerras civis, em Moçambique, em Angola. Aqui, né, uma pessoa tentando mapear uma área de mina, né, que foram enterradas no chão, né, onde várias pessoas, ao passar, né, por esse campo minado, podem perder a vida ou algum membro do corpo. E em consequência desses conflitos, dessa parte de não riqueza, né, você tem as formações de áreas de favela muito intensas, de pobreza, né, bolsões de pobreza muito intensas no continente. Atrelada à pobreza, você vê, né, ter as doenças, né? Então aqui você tem uma imagem, né, da doença da cólera, né? Então o continente vai ser avassalado, né, tanto pela cólera, malária, ebola, é, né, recentemente, né, o Covid, né? Então tudo isso, né, por falta de vacina, falta de medicamento, falta de tecnologia, tudo falta no continente. Então a população africana enfrenta graves problemas de saúde devido a várias doenças endêmicas e epidêmicas, como a malária, que é transmitida por mosquito e continua causando altas taxas de mortalidade, doenças infecciosas como HIV, né, a AIDS, tuberculose também são prevalentes, afetando milhões de pessoas. Além disso, surtos de doenças como ebola, cólera, periodicamente devastam comunidades vulneráveis. Então, a falta de acesso a sistemas simples, né, de saúde adequados, como saneamento básico, banheiro, né, água potável, agrava a situação e dificulta o controle e a prevenção dessas doenças. Então, quando a gente continuar vendo este panorama, a gente vai ver a África pobre do jeito que é. Ok, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida aí, deixem nos comentários e sigamos juntos. Siga as nossas redes sociais, é só acessar aí a bio, tem todas as minhas redes sociais. Pode deixar lá um comentário, vim pelo vídeo e se puder, né, comenta aí, curta, compartilhe e obrigado por assistir e até a próxima aula. Valeu!